a evolução do jogo. Se você precisar de um lembrete sobre como você chegou a uma crença particular ou um conjunto de crenças, a melhor maneira de considerar ou reconsiderar esse processo é escrever um livro sobre isso. O livro que você tem agora em mãos é a compilação dos últimos 12 anos de meu envolvimento na chamada manosfera. Não era conhecido como manosfera naquela época. Para os homens e mulheres que leram minhas ideias desde o início do Fórum Sussuave há quase 12 anos, acho que eles pensarão que essa sessão é reparadora, como voltar aos antigos clássicos que eles internalizaram e agora tomam como garantidos. Se eu fizer uma referência à hipergamia ou ao imperativo feminino, para a maioria, há um nível padrão de pré-entendimento sobre os elementos associados a cada um desses e muitos outros conceitos. No entanto, um problema de familiaridade surge quando eu, ou qualquer pessoa familiarizada com a consciência da pílula vermelha, tenta educar o desconhecido. A comunidade do Red Pill no Reddit faz um bom esforço, mas depois de passar por 2 revisões deste livro ficou claro para mim, e meu editor, que familiarizar os não iniciados é um grande obstáculo para alcançar os homens que mais se beneficiarão com o desplug, mais um termo da manosfera. Familiaridade. A maioria dos pedidos que recebi ao longo dos anos por um livro abrangente da ideologia do racional Mali veio de leitores expressando o desejo de uma versão condensada em forma de livro que eles podem dar à família e amigos, principalmente do sexo masculino, na esperança de que eles entenderão melhor sua necessidade de emancipação de seus modelos mentais centrados no feminino. É claro que esse sempre foi o meu objetivo desde o primeiro dia, mas presume-se que uma grande parte dos leitores não estará familiarizada com os termos e conceitos comuns que eu, ou leitores familiares, já terão conhecimento. Outra questão que muitas vezes me deparo é a presunção de que os leitores novos no meu blog ou comentaristas de outros blogs têm uma familiaridade com o meu trabalho. Muitas vezes me vejo tendo que linkar artigos antigos nos quais abordei um tópico específico que um crítico ou um leitor inquisitivo poderia querer que eu resolvesse. Na maioria das vezes, faço um esforço consciente para não repetir algo de que falei, às vezes anos antes, mas isso é simplesmente uma parte do meio dos blogs. Já é uma proposta bastante difícil desplugar os homens do condicionamento da pílula azul, mas levá-los a uma compreensão dos princípios aos quais mentalmente têm resistência ou aversão é um desafio em particular. Por exemplo, meu editor está apenas perifericamente familiarizado com esses princípios, o que é uma espécie de bênção e maldição. Em certo sentido, isso exige que eu revise postagens e conceitos antigos para ser mais compreensivo para os novatos, mas também me desafia a revisar como esses conceitos evoluíram ao longo dos anos para ser o que eu e outros vermelho-piluladores agora consideramos fundamentos comuns. Por exemplo, embora eu possa debater rigorosamente o conceito do imperativo feminino com aqueles que estão familiarizados com ele no blog do Daurok, tive que passar mais de 1 hora definindo o ainda mais com meu editor depois que ele leu meus posts importantes sobre o assunto. Mais sobre isso depois. Jogo destes conceitos, o que volto com mais frequência é o do jogo. O que é o jogo? Em todo o meu blog e em praticamente todos os principais blogs de escritores de manosfera, há uma presunção constante de que os leitores saberão exatamente o que é o jogo quando for referido. O jogo foi elevado a um estado quase mítico, como uma cura para o cara comum lutando para atrair as atenções e a intimidade das mulheres. Chegou ao ponto em que a familiaridade com o jogo tornou-se um lado irrelevante para os blogueiros da manosfera. Temos variedades de JPGP, jogo internalizado, jogo natural, jogo direto, jogo beta, etc. Mas definir o termo jogo para alguém que não esteja familiarizado com os meandros muito envolvidos, os comportamentos e os princípios psicológicos subjacentes nos quais o jogo é fundado, é realmente difícil para que os não iniciados entendam por completo no começo. Para o não familiar, apenas a palavra jogo parece inferir trapaça ou manipulação. Você não está sendo real se estiver jogando um jogo, então, desde o início, estamos começando com uma desvantagem de percepção. Isso é ainda mais complicado quando se tenta explicar os conceitos do jogo para um cara que só foi condicionado a ser ele mesmo, com as mulheres, e como as mulheres supostamente detestam os caras que fazem jogos com elas. Por pior que isso pareça, é a explicação de como o jogo é mais do que a percepção comum que leva a discussão para o novo leitor, para que isso lhe seja explicado. Em seu nível fundamental, o jogo é uma série de modificações comportamentais das habilidades para a vida com base em princípios psicológicos e sociológicos para facilitar as relações intersexuais entre os gêneros.
Jogo primitivo em seu humilde começo, jogo era um conjunto de comportamentos, aprendido, adaptado e modificado com o propósito expresso de melhorar o sucesso sexual de um cara com as mulheres a quem ele tinha acesso limitado, se algum. O jogo foi definido como uma série de habilidades comportamentais e técnicas observacionalmente experimentadas e desenvolvidas pela florescente cultura PUA, Pick-up Artist, do início dos anos 2000. Embora houvesse um reconhecimento periférico dado à psicologia que tornava esses comportamentos eficazes, o objetivo era mais sobre o resultado, e menos sobre a mecânica mental que tornava o resultado possível. Esta introdução foi o primeiro contato da manosfera atual com o jogo formalizado. A qualidade da arte na arte do pick-up foi, e ainda é, realmente relegada à capacidade do praticante de entender os fundamentos da psicologia comportamental, com relação às mulheres, e refinar uma habilidade de se adaptar e reagir às mudanças de comportamento de seu alvo em um determinado ambiente e ou contexto. Se esta fosse a única extensão do jogo, seria compreensivelmente muito míope e limitado em seu escopo. No começo, o jogo tinha uma utilidade na medida em que ajudava a maioria dos homens que não tinham inteligência social para abordar e desenvolver um relacionamento real e íntimo com as mulheres das quais eles fundamentalmente careciam. O problema era que, além dos usos infield do jogo, ele não era desenvolvido além do ponto de pegar a garota, e deixava até os PUAs mais socialmente preparados de mãos atadas para lidar com a verdadeira psicologia que motiva as mulheres em um todo maior. Foi justamente essa metapsicologia feminina que levou os homens, desacostumados a desfrutar e depois perder as afeições das mulheres antes, fora do seu alcance, à depressão, e possivelmente ao suicídio. O jogo era um maravilhoso conjunto de ferramentas, mas sem o discernimento e previsão para lidar com o que essas ferramentas poderiam construir, era como dar dinamite a crianças. Jogo em evolução. Desde o início, o jogo era mais ou menos visto como uma solução para um problema. O jogo tem sido descrito como a reação social lógica às mulheres que os últimos 60 anos de feminismo, feminização social e primazia feminina criaram para os homens de hoje. Cortesia de conectividade moderna, a internet e mídia social coletivizada, o jogo em evolução ou alguma variação dele era inevitável para os homens. Apesar do estigma social público, do ridículo e da completa hostilidade aos homens que tentavam entender as psicologias das mulheres, em particular a internet facilitou um consórcio global de homens comparando experiências, relacionando observações e testando teorias. A psicologia comportamental que levou ao jogo, que provocou as reações desejadas nas mulheres, começou a ganhar mais importância para os homens. Claro, as técnicas de jogo agora clássicas como arrogante e engraçado, a Mused Mastery sobrescrito uma, concordar e amplificar, Neghits, Peacock, etc. foram eficazes em seus próprios contextos usados com arte, mas a psicologia latente que fez esses conjuntos de comportamentos funcionarem gerou as questões de por que eles funcionavam. Os aspectos psicológicos do jogo efetivo e inefetivo começaram a assumir uma nova importância. Através desta exploração mais ampla do papel que os fatores biológicos, psicológicos e sociológicos influenciavam no jogo, surgiram novas ideias, teorias e modelos experimentais que levaram a novos conjuntos comportamentais de jogo e o abandono de outros menos efetivos. À medida que a conectividade cresceu, o mesmo aconteceu com a base de conhecimento da comunidade do jogo. O jogo não era mais exclusivo dos pioneiros da PUA. O jogo estava se expandindo para acomodar os interesses e as influências de homens que nunca ouviram falar de sua versão anterior, ou que o teriam rejeitado imediatamente anos atrás devido ao seu condicionamento feminino. Homens casados se perguntavam se aspectos do jogo poderiam reacender os interesses sexuais de suas esposas frias ou dominadoras. Homens divorciados abraçaram o jogo que eles ridicularizaram quando casados para melhorar seu potencial para novos interesses sexuais, mas também para relacionar suas experiências e contribuir para essa base de conhecimento do jogo. Os homens, não apenas na cultura ocidental, mas de um interesse globalizado, começaram a despertar com cada nova contribuição não apenas sobre como as mulheres eram, mas porque as mulheres eram. O jogo estava tornando a mulher irreconhecível conhecível. A enigmática mística feminina começou a se desdobrar a cada nova contribuição para a base de conhecimento do jogo. O jogo estava se tornando algo mais. Os homens agora estavam vendo o código na Matrix. Sabíamos que o meio era a mensagem. Começamos a ver as convenções sociais femininas usadas para nos controlar.
começamos a ver o alcance abrangente do imperativo feminino e do feminismo, e percebemos a influência insidiosa, mas naturalista, que a hipergamia feminina criou em homens e mulheres. O jogo estava levando os homens a empurrar para trás o véu de ferro da primazia feminina e ver o que a motivava. Previsivelmente, a sociedade centrada no feminino procurou assemelhar a ascensão e expansão do jogo como uma versão moderna dos ridículos arquétipos machistas dos anos 50 e 70. A ameaça de uma forma de jogo em evolução e mais intelectualmente válido tinha que ser ridicularizada e envergonhada como qualquer outra coisa masculina, então a associação com seus infames precursores do PUA era a escolha óbvia para o imperativo feminino. O apelo padrão feminino ao beco sem saída masculino foi o primeiro recurso. Qualquer homem que desejasse aprender jogo era menos que um homem por ter esse desejo, mas também menos homem por não conhecer o jogo, como aprovado pelo imperativo feminino. Qualquer cara que estivesse realmente pagando ou pessoalmente investindo em jogo estava associado à cultura PUA que foi caracterizada como um retorno ao Leisure Suit Leure, sobrescrito 2 dos anos 70. Jogo contemporâneo, apesar de todos os seus esforços para marginalizar e envergonhar o jogo de volta à obscuridade, o imperativo feminino descobriu que o movimento do jogo não estava sendo intimidado tão facilmente quanto poderia ter sido em meados dos anos 90. O imperativo recaía sobre as alegorias confiáveis e as convenções sociais que sempre levaram o masculino de volta ao conformismo. No ápice do femcentrismo, na década de 90, essas construções sociais funcionaram bem em um imperativo masculino isolado, envergonhado e ignorante, mas com a evolução da internet, no final dos anos 2000, o jogo estava se transformando em uma ameaça que exigia novas convenções operativas femininas para contê-lo. O jogo evoluiu para além dos conjuntos comportamentais e para além da mecânica, psicológica e sociológica que sublinhava a psique das mulheres e as socializações mais amplas. Embora ainda abrangendo toda a evolução anterior, o jogo estava se tornando consciente da meta-escala social mais ampla do imperativo feminino. O jogo começou a ir além das questões de por que as mulheres são do jeito que são, e em reunir como as aculturações intergênero que experimentamos hoje são o que são. O jogo perguntou como chegamos a isso? O jogo se ramificou em áreas específicas de interesse em seu escopo, para responder a essas questões mais abrangentes e resolver problemas mais amplos. Embora ainda tenhamos todas as versões anteriores do jogo, expandimos para o jogo cristianizado, jogo casado, jogo divorciado, jogo socializado, jogo do ensino médio, etc. No entanto, a base de todas essas áreas de especialização ainda era a necessidade de internalizar e personalizar o jogo na vida de um homem. O jogo foi o caminho para o reempoderamento masculino, um empoderamento que até as mulheres de hoje ainda acham que os homens deviam seguir. O jogo exigia uma reinterpretação da masculinidade em relação a algo positivo, benéfico e competente, algo totalmente à parte dos arquétipos negativos, vergonhosos e ridículos que 60 anos de feminização haviam convencido os homens e mulheres. Chame de alfa, chame de masculinidade positiva, mas jogo requer a reimaginação da importância do imperativo masculino. O jogo precisa que os homens mudem de ideia sobre si mesmos. Não precisa ser dito que, mesmo nos seus contextos mais positivos, o reempoderamento masculino que o jogo levou era uma ameaça demasiado grande para o imperativo feminino permitir. Controlar as inseguranças intrínsecas em que o imperativo feminino é fundado sempre dependeu da ignorância dos homens sobre seu verdadeiro valor pessoal e da sua verdadeira necessidade para as mulheres. Os homens têm que continuar sendo necessitosos das mulheres, para que sua insegurança seja assegurada, e o controle do imperativo feminino seja garantido. O poço de conhecimento e consciência que o jogo representava tinha que ser envenenado. As convenções sociais nas quais o imperativo feminino dependia há décadas não eram mais tão efetivas quanto eram em uma era pré-internet. A contínua expansão do jogo nos domínios social, psicológico, evolucionário e biológico era uma evidência de que o jogo era algo que aquela antiga convenção não podia conter, de modo que o imperativo desenvolveu novos tatos ao mesmo tempo que reinventava os antigos. Envergonhar e ridicularizar eram, e ainda são, as táticas rudimentares que os menos intelectuais do imperativo feminino recorriam, mas a expansividade do jogo precisava de algo que o distorcesse mais. Os defensores do imperativo feminino começaram a admitir certos pontos universais que o jogo havia afirmado há muito tempo sobre a natureza feminina, e o imperativo feminino havia há muito rejeitado.
em um esforço para cooptar o impulso social que o jogo levou mais de uma década para desenvolver. O imperativo feminino não podia argumentar com a validade extensiva e comprovável dos princípios do jogo, por isso procura, reprojetar o jogo a partir de dentro e modificá-lo para seu próprio propósito. O imperativo feminino quer apenas poder masculino o suficiente para devolver os homens a um estado de utilidade melhorada, realmente mais antiga, para seus próprios fins, mas não tanto que a verdadeira emancipação masculina do imperativo ameaçaria seu domínio. Ao cooptar o jogo e admitir que as verdades são menos ameaçadoras, o imperativo espera construir betas melhores, homens que acreditam que estão empoderados pelo jogo, mas ainda estão comprometidos com o imperativo feminino. A verdadeira emancipação do imperativo ameaça seu domínio, de modo que os homens que enxergam através disso são rotulados como obscuros, sociopatas e desviantes pelo imperativo. Não foi suficiente apenas se infiltrar no jogo e higienizá-lo para o seu benefício, o imperativo feminino teve que categorizar o jogo por si mesmo, jogo do bem versus jogo do mal. O bem, é claro, sendo característico de quaisquer aspectos que beneficiassem o imperativo, e o mal sendo qualquer coisa que egoisticamente beneficiasse o masculino. O imperativo feminino não se importa com as várias ramificações do jogo, natural, internalizado, casado, etc., só se preocupa com que aspectos daqueles ramos que podem ser distorcidos para sua vantagem, e quais aspectos não podem. Isso nos leva ao jogo como o conhecemos hoje. O jogo ainda está evoluindo, e se eu tivesse a presciência de ver aonde ele iria seguir, eu me arriscaria a dizer que seria a emancipação dos homens do imperativo feminino. Não uma emancipação das mulheres, mas uma emancipação do condicionamento e propósito do imperativo delas. Não é uma negligência das mulheres por parte dos homens como fazem os Smigtol, na esperança de que elas se comportem como os homens gostariam depois de não terem outra escolha, mas uma verdadeira emancipação pelo jogo do controle que o fencentrismo manteve por tanto tempo. Não se engane, o imperativo feminino precisa que os homens sejam necessitosos dele, e sempre será hostil aos homens que tentem libertar outros homens dessa necessidade. A este respeito, qualquer jogo, mesmo o jogo cooptado que o imperativo usará, é por definição sexista. Qualquer coisa que possa beneficiar os homens, mesmo quando beneficia as mulheres de forma associativa, é sexista. Libertar os homens da Matrix, quebrando seu condicionamento e encorajando-os a se reimaginarem e as suas personalidades para o seu próprio melhoramento é, por definição feminina, sexista. No mundo das garotas, encorajar os homens a serem melhores homens é sexista. Rolo tem um texto sobre isso, pretendo traduzi-lo como complemento ao livro 2, Leisure Suit Leure, os homens da década de 70 que usavam leisure suits, os ternos de discoteca. Inspiração para a série de jogos de mesmo nome.